Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Se você tem Bíblia, abra ela no Salmo de número 133. Salmo 133. Tenha paciência, vamos ler o salmo inteiro. São 3 versos. Amém? Diz assim a palavra: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado de forma tão abundante sobre nós. Te louvamos porque somos tua igreja, e somos tua igreja porque o Senhor nos escolheu. Não veio de nós, partiu do Senhor o desejo da reconciliação, partiu do Senhor o desejo da restauração do teu povo, quando Jesus Cristo desceu dos céus e habitou entre nós. E todo aquele que crê hoje vive esta vida imperecível, e a nossa fé está no teu nome, Jesus, e no teu ensino, e nós te pedimos que o Senhor nos dê mais uma vez uma porção da tua palavra, para este mês, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos num culto de ceia, e eu gostaria de ministrar uma palavra bem congregacional mesmo, para os irmãos da igreja na ceia. Eu gostaria de falar sobre as bênçãos da comunhão. As bênçãos da comunhão. Essa semana eu abri uma caixinha de perguntas e era relacionada à ceia, sobre a ceia do Senhor. E existe no meio da igreja, por causa da religiosidade, da sobrecarga da religiosidade, existe no meio dos irmãos muitas vezes um senso de culpa e de temor, de medo mesmo, onde eles não conseguem desfrutar da alegria da comunhão e da ceia, porque foi-lhes ensinado algo sobre o comer a ceia indignamente, dando uma conotação de estar indigno para comer e participar da ceia, algo que tenha relação com a sua vida particular. De repente, um pecado que você cometeu, alguma coisa que você fez durante o mês, e aí eu já vi muitos irmãos se autopunindo, porque fizeram um propósito com Deus, não cumpriram, tomaram uma decisão e não conseguiram manter a palavra, fizeram um voto talvez, ou estão determinados a mudar de vida em algumas áreas e serem aperfeiçoados e santificados pelo Senhor, mas ainda tem as suas guerras e as suas batalhas da mente, a carne militando contra o espírito. E eu vou te dizer que isto é uma guerra de todos nós. Todos nós temos batalhas espirituais, todos nós estamos num processo de santificação, sendo aperfeiçoados dia após dia pelo Senhor, e estamos sim sendo aperfeiçoados. Você é hoje melhor do que você foi ontem, e em nome de Jesus amanhã será melhor do que é hoje, porque o Senhor vai nos qualificando. Andar com Deus e na palavra do Senhor vai nos
dando esta maturidade, este crescimento espiritual. Entretanto, todos nós ainda temos tropeços, todos nós ainda falhamos, todos nós ainda pecamos. Aquele que afirma que não tem pecado é mentiroso, diz a palavra, e faz de Deus um mentiroso, porque todos nós ainda pecamos e falhamos, e por causa dessas falhas, muitos chegam no momento da ceia e dizem: quer saber, eu não vou tomar porque eu não sou digno, e aí se autopunem, quando na verdade o que Paulo estava falando em relação a comer a ceia indignamente, Paulo começa dizendo em 1 Coríntios 11 algo muito interessante. Ele diz assim: a ceia de vocês faz mais mal do que bem, porque eu tenho ouvido que há divisões no meio de vocês, há falta de comunhão e de relacionamento no meio de vocês. Tenho ouvido que alguns de vocês trazem a ceia e participam e comem tudo sem esperar pelo outro, sem compartilhar pelo outro. A ceia bíblica, ela é algo mais comunitário do que a nossa ceia. A ceia original era um grande ajunta-pratos, onde cada um trazia da sua casa um prato, trazia, e aí todo mundo ajuntava, e não era somente a expressão do pão e do cálice, tinha outros elementos na ceia. Tinha cordeiro assado, quem gosta de um cordeirinho assado? Ervas amargas, muitas frutas, comida à vontade, a barriga já começa a roncar. Na nossa cultura, talvez uma galinha assada, né, trazer, né, uma costela. Traziam o vinho, que era a bebida comum de todos eles. Mas a verdade é que a ceia era um grande ajunta-pratos de comunhão. Quando terminava a celebração do culto, o povo juntava, todo mundo se assentava e comia, e ia longe. Paulo chegou a dizer que alguns se embebedavam, porque tomavam tudo e não dividiam com ninguém, e foi isso que Paulo chamou de indignos. Foram esses que ele chamou de indignos. Quem assim participa da ceia, participa para a sua própria destruição. Quem é que não tem dignidade para participar da ceia? Quem não quer saber de relacionamento, quem não quer saber de comunhão, quem não gosta de gente. Tem alguém aqui que não gosta de gente? Não precisa responder assim, precisa, só pensa. Não, eu não gosto de gente, eu não gosto de me relacionar, o ser humano para mim, eu não gosto nem de mim mesmo, eu olho no espelho e tenho raiva de mim. Isto é ser indigno, porque ceia é o símbolo máximo da comunhão que temos uns com os outros e todos em Cristo. Então a comunhão é algo muito abençoador. Comunhão é o que diz respeito à igreja, igreja é comunhão. Uma outra pergunta que me fazem muito é sobre igreja, porque cresce no mundo uma mensagem de que a igreja sou eu. Cuidado com isso, presta bem atenção no que eu vou te falar. A igreja não é prédio de cimento, a igreja não é o templo material, isso não é igreja. A igreja somos nós, mas a igreja é uma palavra coletiva e plural. Você sozinho não é igreja, você só é igreja se eu estiver com você, se o teu irmão estiver com você. Então esse negócio da igreja sou eu, para eu congregar sozinho, para eu em casa me viro, não. Igreja, a palavra igreja chama-se eclésia, e o significado literal da palavra eclésia é chamados para fora dos seus lares para uma reunião ou assembleia pública. Então quando é que nós nos tornamos igreja? Quando nós somos chamados e ouvimos o chamado do Senhor para cada um de nós sairmos dos nossos lares e nos encontrarmos como filhos de Deus em qualquer lugar que seja,
mas esta unidade, relacionamento coletivo, comunitário, então se forma ali uma igreja. E Jesus disse: aonde se reunirem 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então você é filho, individualmente falando, filho de Deus, mas quando a gente se une, nós nos tornamos igreja do Senhor Jesus. E glória a Deus, porque hoje nós temos esta comodidade de nos reunirmos num ambiente confortável, refrigerado, com som bom. Mas o que faz de nós igreja não é o ambiente, é o nosso coração em unidade no mesmo propósito, sendo filhos de Deus, mas chamados para fora, numa reunião pública, numa assembleia pública, num encontro público, de glorificação ao nome daquele que vive e reina, e assim então nos tornamos a igreja do Cordeiro. A igreja dos primeiros séculos se reunia, muitas vezes em casas, alguém chamava todo mundo para sua casa, porque a igreja começou ali, mas em Jerusalém, que a igreja já era maior, não cabia dentro de uma casa, eles se reuniam no pátio do templo. Com o passar dos séculos, a igreja perseguida muitas vezes se reuniu em catacumbas. Por muitos anos se reuniram nas catacumbas de Roma, escondidos dentro de cemitérios, para poderem celebrar de alguma forma, porque eram perseguidos. Até que foi evoluindo e acontecendo e sendo reconhecidos, e aí construíram-se os primeiros templos. Mas peca quem idolatra templo. Às vezes a gente tem uma palavra que a gente fala assim: eu vou à igreja. Não, nós somos a igreja que se reúne. Mas para haver igreja, precisa haver comunhão e reunião. Não um ajuntamento aleatório, mas uma unidade de um povo, em torno do nome de Jesus. Lá no escrito de Hebreus, a Bíblia fala sobre nós não deixarmos de nos reunir como igreja. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, como é costume de alguns. Muitos acham que foi Paulo quem escreveu aos Hebreus, e é provável que tenha sido Paulo por causa da palavra que ele usa. Quando ele fala aos Hebreus, que é o povo de Israel, os judeus que se converteram ao Evangelho, a Cristo, neste texto de Hebreus 10, ele não usa a palavra eclésia, ele usa a palavra epsinogogue. Perdoa o meu grego aqui, que é uma porcaria, que vem de sinagoga, que é a mesma coisa. Sinagoga também significa reunião, assembleia. Os primeiros irmãos se reuniam onde? Nas sinagogas, que era a religião judaica. E aí os cristãos trocaram a palavra sinagoga por eclésia, mas o significado, ambas as palavras querem dizer a mesma coisa. E a palavra está nos dizendo: cuidado, meu irmão e minha irmã, não se deixe enganar com um sentimento equivocado que nos últimos dias se levantará no mundo para tirar a comunhão da igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja, porque há muita bênção do Senhor para ser derramada, mas a bênção do Senhor não é individual, é coletiva, é para ser derramado sobre todos. E para que haja isto, nós temos que ter então esta unidade, esta comunhão, um mesmo Espírito, uma mesma fé, um mesmo batismo, um mesmo local de encontro, de membresia, de fortalecimento mútuo, congregando como igreja. Aos Efésios, Paulo vai dizer no capítulo 2 que existe uma hierarquia estabelecida para a reunião da igreja, chamando nós todos agora de concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês já não são mais forasteiros nem estrangeiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha que para Deus igreja é família.
Nós somos a família de Deus. Semana passada eu falava ainda sobre isso, sobre a realidade da família. Família briga entre si, família tem desavenças, famílias têm problemas, mas quem é da família mesmo não deixa ninguém de fora falar mal da família, não. A gente quebra o pau, mas não vem falar mal da minha família, não. E a gente tem que aprender a se defender como igreja, a defender uns aos outros, a tratar os nossos problemas e desafios dentro da igreja, entre nós, mas não permitir que ímpios e descrentes botem o dedo dentro da igreja. Paulo aos Coríntios, quando a igreja estava meio que se perdendo nessa unidade, é a carta que eu estou citando aqui, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo diz assim: o fato de haver litígios entre vocês já é uma completa derrota, porque o bom mesmo é que vocês se unam. Mas será que não basta isso? Agora vocês vão escolher gente de fora para julgar as causas de vocês? Não sabeis vós que vocês são chamados para julgar os anjos? Nós, igreja, julgaremos os anjos, diz a palavra. E se vocês serão chamados para julgar os anjos, será que não tem ninguém no meio de vocês com sabedoria, com honestidade, com sinceridade, para julgar as causas de vocês? Mas ao invés disso, vocês levam as causas de vocês para fora, para os ímpios e descrentes. O que Paulo está querendo dizer? Não joguem as coisas para debaixo do tapete, mas aprendam a resolver. Roupa suja se lava onde? Esse conceito de família serve para qualquer realidade nossa de intimidade. Às vezes a gente quer lavar roupa suja na internet, briga de parente, briga de... A gente vai para a internet, manda aqueles recados, e aí, gente que não tem nada a ver, o cara olha assim, bah, que legal, é briga, deixa eu fazer uma pipoca, deixa eu sentar aqui com a pipoca na mão, eu vou só fomentar, vai lá no Facebook, aquele up, né, up. E o Senhor está dizendo, não, lavem a roupa suja de vocês dentro de casa, lavem, não andem com roupa suja, mas tenham esse senso de comunidade, de proteção, de comunhão, membros da família de Deus, edificados, disse Paulo aos Efésios no capítulo 2, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo o corpo é ajustado e cresce, para tornarem-se um santuário do Senhor. Nele, vocês, olha o que Paulo vai usar, juntos, nele, em Cristo, fundamentado sobre o ensino dos apóstolos, dos profetas, tendo Cristo como base de todas as coisas, neles, vocês também estão sendo edificados juntos, como uma morada de Deus e do seu Espírito. Sabe como é que nós vamos ser edificados como igreja do Senhor? Juntos. É por isso que o diabo trabalha para nos dividir o tempo todo, começando já na célula máter da sociedade, da igreja, que é a família. Já começa tentando dividir o marido e a mulher, os pais e os filhos, começa tentando dividir e criar contenda e confusão, e aí isto vai, a estratégia dele é ir para além, para a congregação. E um reino dividido, o que diz a palavra? Não subsistirá. Então o que a gente precisa? A gente precisa entender o valor da comunhão, mais do que o valor, o poder da comunhão e da unidade, e as bênçãos que a comunhão que temos uns com os outros promove sobre todos nós. Antes de falar das bênçãos, deixa eu falar dos desafios da comunhão. Porque quais são os desafios da nossa comunhão? Primeiro, as nossas diferenças. O entendimento deveria ser de que as nossas diferenças deveriam nos auxiliar, porque eu carrego algo que você não carrega, Luciano, para te edificar, mas você também carrega algo que eu não carrego para me edificar.
E diz a palavra que todo dom e todo talento é para a edificação da igreja, desse grupo de pessoas que se reúne. Mas muitas vezes, qual é o desafio da comunhão? Nós olhamos para o talento que o outro tem e por não ter em nós, nos decepcionamos, desistimos, achamos que não somos dignos de pertencer àquela comunidade de fé, porque talvez alguns talentos são mais evidenciados, alguém prega, alguém canta, eu não sei pregar, eu não sei cantar, então eu não sirvo para nada, e é um equívoco enorme, porque o talento que você tem é fundamental para a edificação de todos nós. A diferença em você é exatamente aquilo que o Senhor quer que você exerça no nosso meio. Você tem características próprias, valores poderosos do reino de Deus, plantados pelo Senhor, que lhe dotou com capacidade, com dons, com talentos, e essa diferença pode fazer realmente a diferença na tua geração. Mas as nossas diferenças são desafiadoras para a comunhão. A gente quer procurar ali o nosso mesmo grupinho, a gente quer fazer aquela panela de iguais. E a gente precisa entender que há valor na diferença. Uma outra dificuldade para a comunhão são as obras da carne. E aí entra aquilo que eu falei para você, todos nós temos uma luta, uma militância diária do nosso espírito contra a nossa carne. O fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, mas quem aqui consegue ser 100% amor, 100% paz, 100% alegria, 100% manso, 100% domínio, exercendo domínio próprio, 100% bondoso? Quem consegue? É desafiador, porque nós estamos num processo de santificação. Você sabe quando é que vai terminar o processo de santificação na sua vida e na minha vida? Quando Jesus voltar. O processo de santificação só termina quando Jesus voltar, e aí o corpo será transformado, o corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Até lá é guerra mesmo. É batendo, é apanhando, é levantando, é tropeçando, é clamando pela misericórdia, é se apoderando da graça, tendo uma mente pertencente a Cristo, apesar do corpo muitas vezes ainda ser escravo de determinados erros. A vida é sim uma batalha do espírito contra a carne, e vai ser assim até o final. Quando é que eu venço? Quando eu não me conformo, quando eu me torno um inconformado. Eu estou tropeçando, mas eu não quero tropeçar. A minha mente já pertence ao Senhor, não há mais condenação, porque na mente eu já sou filho de Deus, filha de Deus, já vivo a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. O meu corpo ainda os meus membros ainda muitas vezes me enganam, mas com a mente eu já pertenço a Cristo, eu já tenho a mente de Cristo. Não vos conformeis com este mundo, é o que diz a palavra, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, não é o que diz a palavra? Então tenha uma mente voltada para as coisas de Deus, mas ainda assim nós teremos lutas contra a carne. E quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, libertinagem, Paulo fala aos Gálatas, orgias e coisas semelhantes. Nós somos um povo, especialmente no Brasil, é mundial isto, porque o grande pecado da nossa geração é o pecado da imoralidade sexual. E o que é imoralidade sexual? Toda e qualquer relação sexual que não seja entre um homem e uma mulher no casamento. E nós somos uma geração imoral. E a palavra diz que nos últimos dias, os dias da volta do Senhor Jesus, será uma geração semelhante, os dias de Noé, os dias de Ló,
Veja quais eram os principais pecados dessas gerações. Na geração de Noé, os filhos de Deus estavam tendo relações com as filhas dos homens, gerando os nefilins, os seres poderosos, numa hibridização de relações antinaturais. Nos dias de Ló também eram. Diz a palavra que os anjos do Senhor chegaram na casa de Ló, e os homens foram bater na porta da casa de Ló, dizendo assim: manda eles para fora, porque nós queremos ter relações com eles. Estupro coletivo era uma coisa corriqueira naquela geração. Imoralidade sexual. Mas não é só isto. Ódio, dissensão, facção, inveja, embriaguez, ciúme, ira. Diz a palavra que todas essas coisas são obras da carne. E todos nós temos alguma batalha, talvez não seja numa área, mas é em outra. E isto desafia a nossa comunhão. Duas coisas que eu quero dizer. Primeiro, se você enfrenta uma grande batalha em uma dessas áreas da vida, das obras da carne, permaneça crendo que o Senhor vai te ajudar a vencer. Não desista por causa disso. Porque não é pequeno o número de pessoas que dizem assim: eu não vou na igreja esse final de semana porque durante a semana não fui legal, não fui bem. E as pessoas querem se autopurificar para poderem vir para a igreja, para ter então um senso de pertencimento. Não, meu irmão, vem do jeito que você está e o Senhor vai te limpar em nome de Jesus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, diz o Senhor, e eu vos aliviarei. Essa sobrecarga é a sobrecarga do pecado, do erro, mas um desejo no coração dizendo: Senhor, eu já não quero mais viver essa vida, já não vivo mais eu quero ser crucificado com o Senhor. E a igreja que está dentro tem que ter paciência, porque foi a paciência do Senhor que nos levou ao arrependimento, foi a bondade do Senhor que nos conduziu ao arrependimento. Então nós estamos dentro da igreja em vários níveis de relacionamentos com Deus e de maturidade espiritual. Mas o nosso desafio é permanecer unidos, como igreja, acreditando sempre na próxima oportunidade de todo aquele que se arrepende e entrega a sua vida ao Senhor. Gostam muito de dizer na igreja que a igreja é um lugar de ex alguma coisa, todo mundo é ex alguma coisa. Glória a Deus por isso, deixou de ser. E a igreja é sim um lugar de reconstrução, de reconciliação, de restauração de vidas, de oportunidades a pessoas serem transformadas. Alguns não aproveitam, outros até vivem um tempo e depois voltam para o pecado, mas tem gente que sim, aproveita e aproveita ao máximo cada oportunidade que lhe é dada. Como disse Jesus, a palavra tem sido semeada, o semeador sai a semear, e esta é a função da igreja. Parte da semente cai à beira do caminho, parte da semente cai no meio de pedras, parte de semente cai nos espinhos, mas tem aquela semente que cai num coração profundo de uma terra fértil, aonde com um coração bom e generoso esta recebe a palavra e dá frutos com perseverança, diz a Bíblia. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim. A maior perseverança que eu e você devemos ter é a perseverança contra a nossa própria carne, é o negar-se a si mesmo, é o desafio da comunhão. Uma outra dificuldade são as ciladas que o nosso adversário, o diabo, prepara para nós. A dificuldade da comunhão é porque nós temos, como diz a palavra, um inimigo. E a palavra diz assim: vigiem e orem, porque o diabo, vosso adversário, fica ao redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. E aí diz o texto assim: resistam-lhe e permaneçam firmes, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não é só você, eu também passo por cada uma, meu irmão, cada laço, cada cilada, cada armadilha.
E como é que a palavra diz que nós vencemos? Resistindo o mal, e ele certamente fugirá de nós. Nós estamos caminhando sobre uma palavra esse ano: afastem-se de toda forma de mal. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados na vinda do nosso Senhor Jesus. Aquele que é fiel, certamente fará isto. Fujam da aparência do mal. Paulo disse aos Efésios: resistam-lhe. Fiquem firmes contra as ciladas, revestindo-se da armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes no dia mau. Qual é a armadura de Deus? A couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada da justiça, o capacete da salvação. São os desafios, mas nós venceremos todos eles em Cristo Jesus. Agora existem as bênçãos daqueles que vencem os desafios, na dificuldade da comunhão. E as bênçãos começam a dizer, no Salmo 133, assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Primeira bênção: é bom e agradável a convivência, a unidade da igreja. É bom e agradável o culto ao Senhor. Quem aqui vem aos cultos sabe que muitas vezes a dificuldade é de chegar, mas quando você chega, você diz assim: ainda bem que eu cheguei. Quando acaba, você diz assim: ainda bem que eu vim. Parece que tudo contribuiu contra para eu não vir, mas eu consegui chegar, o Senhor me deu graça para chegar, ainda bem que eu vim. Quantos e quantos cultos na minha vida, que eu cheguei na reserva, saindo de casa muitas vezes dizendo assim: Senhor, é a última vez, se tu não falares comigo, eu não aguento mais passar por isso, eu não aguento mais enfrentar tal coisa, eu não aguento mais, mas eu vou na igreja. E chegava aqui triste, angustiado, ansioso, o culto começava, e é bom e agradável o louvor, e é bom e agradável um irmão que olha: ei, paz do Senhor, meu irmão. E é bom e agradável daqui a pouco a ceia, o compartilhamento da ceia. E é bom e agradável, como é bom e agradável os cursos, como é bom e agradável os convívios, como é bom e agradável. Amanhã nós teremos aqui o nosso momento da confraria dos homens da igreja. Vamos jogar uma bolinha, vamos jogar um ping-pong, vamos compartilhar da palavra, vamos fazer um pão seco com linguiça. É bom e agradável, sem palavrão, sem cachaça, todo mundo desejando o bem, todo mundo querendo crescer, todo mundo querendo viver uma vida em Deus, todo mundo querendo restaurar, os homens querendo restaurar o seu casamento, os homens se relacionando dentro da igreja para conhecerem mutuamente. Daqui a pouco vão fazer negócios, daqui a pouco vão crescer. A unidade da igreja, o fortalecimento mútuo é bom e é agradável. Então se esforce para ter comunhão, porque ela é boa e é agradável. É como óleo, diz a palavra, precioso, que desce sobre a cabeça, disse Davi no Salmo 133, e escorre pela barba de Arão, até a gola das suas vestes. Qual é a grande bênção da comunhão? A bênção da comunhão derrama sobre nós o óleo precioso, que a palavra de Deus chama de óleo de alegria. Comunhão gera alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Eu e você precisamos de força, eu e você precisamos de sabedoria, eu e você precisamos de constância, eu e você precisamos de tantos valores, e é na comunhão que nós nos fortalecemos mutuamente, e é na comunhão que o Senhor derrama então esse óleo de alegria. Tanta gente procurando alegria em tantas coisas, meu irmão. A alegria é um fruto do Espírito que Ele dá para aqueles que estão na videira verdadeira, que é Cristo nosso Senhor. Deixa eu te desafiar: não seja um crente somente
culto de domingo, onde você vem, a igreja ouve o culto, assiste o culto, participa, depois vai embora, se relacione. Talvez o que você esteja procurando é um pouco de alegria para o teu coração. Alegria é unção, alegria é óleo, alegria é comunhão, é como óleo precioso que desce na cabeça, escorre pela barba e até a gola das suas vestes, é para todos. O Salmo 45, os coraitas escreveram um salmo que foi replicado lá em Hebreus capítulo 1, porque Deus, o teu Deus, te escolheu dentre os teus irmãos, diz a palavra, porque amas a justiça, falando de Jesus, mas Jesus é o cabeça do corpo, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te escolheu dentre os teus irmãos, ungindo-te com óleo de alegria. Jesus disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Quem é que tem boa notícia para falar? Quem está com o coração alegre? Quem é que tem coração alegre? Quem tem comunhão? Quem tem relacionamento? Quem procura ter interação com irmãos de fé? Não entenda essa mensagem como uma chamada a um ativismo religioso, não tem nada a ver com isso. Não é você estar na igreja de segunda a segunda, enfiado dentro de departamentos, fazendo coisas relacionadas a atividades religiosas, não é isso, é comunhão, é ter amigos que comungam da mesma fé, para chamar para a tua casa, para ter relacionamento dentro de casa. Talvez Deus te deu uma casa, um lugar abençoado, um lugar de segurança, um lugar confortável, e muitas vezes a gente enche essa casa com um monte de gente que não quer saber de Deus, que não quer se relacionar com Deus. A gente chama a palavra, os amigos, como diz a palavra, o ímpio, aquele que desobedece, aquele que não quer saber do Senhor, e nós nos assentamos na roda dos escarnecedores, e nós seguimos os conselhos dos ímpios, e depois a gente não sabe por que não encontra felicidade e alegria. O Salmo 1 é claro: como é feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, que não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto a águas correntes, dá fruto, tudo que faz prospera. Não é o isolamento que o Senhor está te chamando, é a comunidade dos santos, igreja do Senhor, ajustada, crescendo, edificada, tornando-se morada de Deus e do seu Espírito, crescendo juntos, como disse Paulo aos Efésios. É óleo de alegria, e aí com alegria a gente consegue proclamar boas novas. Quem tem comunhão tem um espírito alegre. É como o orvalho, diz a palavra, que desce sobre o monte Hermon e se espalha pelas montanhas de Sião. O monte Hermon é um monte de 2.800 metros de altitude, que fica no extremo norte de Israel, na fronteira do Líbano com a Jordânia, com a Síria, nas famosas colinas de Golã hoje. Esse monte é um monte que praticamente todo o ano ele é coberto de neve, de tão alto que ele é. E este monte, então, quando a neve começa a derreter, o orvalho cai sobre, tem neve e começa a derreter, essa neve então começa a escorrer e vai alcançando todo o território de Israel. E aonde esta neve, este orvalho vai lavando a terra seca, desértica, ali vai florescendo vida. O interessante é que é no Monte Hermon que nasce o Rio Jordão. E o Rio Jordão é o principal rio de Israel, que atravessa todo o território de Israel, e graças ao Rio Jordão, eles têm vida na terra. Agora o interessante, Hermon significa santuário, Jordão, aquele que desce, Israel significa príncipe de Deus, ou também Deus prevalece. Olha Deus dando na geografia daquela terra o sentido de vida e vida em abundância.
Jesus é aquele que estava no santuário de Deus e desceu para que nos desse vida e vida abundante. Aonde Jesus passa, a vida vai florescendo. Jesus disse a uma mulher: a água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Jesus disse ao Apocalipse: aquele que tem sede, vem e beba. Jesus é a água da vida que desceu dos céus para dar então vida e vida abundante a uma terra ressecada. Onde Ele passa, a vida floresce. E Davi está tendo uma visão profética dizendo: entendemos, aonde a comunhão, a água da vida desce, aonde a unidade, a água passa, e por onde ela passa, como viu também Ezequiel, aonde o rio de Deus passa, tudo floresce, a vida surge. E Davi diz assim: naquele lugar o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. E eu quero te convocar como igreja a nós desenvolvermos de forma intensa e intencional a comunhão entre os irmãos. Nós estamos entrando num novo ciclo dessa igreja. Vamos para uma nova estação desta igreja. E esta igreja, que tem crescido muito, é fato o que Deus está fazendo, acrescentando. Mas esta igreja não pode ser apenas uma igreja que recebe muita gente, mas tem que ser uma igreja que desenvolve muita gente. E o desenvolvimento vem pelo relacionamento. Os próximos tempos que nós vamos entrar serão tempos bons e agradáveis, eu quero declarar em nome de Jesus. Tempos de alegria em nome de Jesus. Tempos de um fluir da água da vida, que por onde passar lavará a nossa terra, e aonde há sequidão hoje haverá frutos, e frutos que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Tempo onde o Senhor vai ordenar a sua bênção para nós, e será eternamente. Mas o que o Senhor chama a nós como igreja é: igreja, tenham comunhão. Que a ceia de hoje seja uma ceia de comunhão, de relacionamento, sobretudo com Deus, a nossa comunhão com o Espírito de Deus, mas a nossa comunhão com Deus, entendendo que eu sirvo a Deus no outro. É no outro que nós servimos a Deus, é na porta que a gente abre, é na oportunidade que a gente dá, é na chance que a gente promove. Veremos em todas elas aproveitamento? Não, talvez muita gente que você ajudar daqui para frente vai lhe decepcionar. Mas entenda que até isto é bíblico e foi declarado pelo nosso Senhor. Entretanto, você é um semeador, e semeador sai a semear, independente do que dará. E ainda que saia a semear com choro, diz a palavra que certamente voltará colhendo com alegria. Na parábola do semeador, se você olhar friamente, a expectativa que você tem é de falência. Porque de 4 tipos de solo, o primeiro cai sobre pedras, nem sequer ouviu, o segundo sobre a beira do caminho, o segundo sobre pedras, o terceiro sobre espinhos, somente o quarto, talvez 25%, ainda no final. Mas diz a palavra que o semeador saiu a semear, o semeador sai a semear, e a igreja está na terra para semear. Semear comunhão, semear relacionamento, semear restauração, semear reconciliação, semear oportunidades, semear a boa nova do reino de Deus, semear com alegria, semear porque fomos ungidos, semear porque a bênção do Senhor está sobre a nossa casa. A tua casa não será uma casa de sequidão, a tua casa será uma casa que onde o Senhor vê que tem comunhão, Ele desce, e onde Ele desce, Ele lava, e onde Ele lava, a vida floresce. Porque Ele é o Espírito poderoso
e nós somos a sua igreja santa e avivada. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos levantar e vamos então cear.